Louvado seja o Senhor. Somos um povo bem-aventurado, podemos desfrutar da mesa do Senhor. Nós somos o povo, resultado da maravilhosa obra da redenção. Amém. Nós vamos continuar a nossa comunhão, tendo como base o Evangelho de João, um evangelho muito especial. Na semana passada, nós vimos os 4 aspectos que há nos 4 evangelhos, mostrando como a palavra de Deus deseja revelar quem Deus é. E hoje nós vamos começar a olhar especificamente o Evangelho de João. Esse Evangelho, no início, no seu primeiro versículo, no capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Que princípio maravilhoso! Que começo maravilhoso! João está aqui falando para nós que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Há muitas palavras nesse universo, mas existe uma palavra que é especial, que é diferente de todas as outras palavras. Existe uma palavra que é uma pessoa, existe uma palavra que é Deus. E devemos ficar alegres com isso. Por quê? Evangelho de João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Podemos ver que há uma palavra nesse universo que revela Deus. Esse Deus que ninguém jamais viu. Mas graças a Deus, agora podemos ver. Você não fica alegre com isso? Eu acho isso algo espetacular. Amado irmão, amada irmã, essa palavra um dia se fez carne para que você pudesse ver Deus, para que eu pudesse ver Deus. Essa palavra, que é o Senhor Jesus, declara Deus, expressa Deus, explica Deus e define a Deus. Como eu falei, no versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. Mas esse nosso amado Senhor Jesus, que é o Deus unigênito, algumas versões traduzem como o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Se existe uma palavra que revela Deus, você não quer conhecer essa palavra? Se existe uma palavra que define, que explica, que mostra Deus, você não quer desfrutar dessa palavra? Eu quero. E não é uma doutrina, é uma pessoa. As palavras do homem você ouve, te dá um conhecimento, faz você saber alguma coisa, mas a palavra de Deus é algo que você pode experimentar. Por meio da palavra de Deus, você vê Deus porque revela a Deus. Eu quero fazer conexão com 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Você vê, se você fizer uma conexão do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, com 1 João, capítulo 1, versículo 1, você vê algo maravilhoso. Evangelho de João começa falando: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né?
E no versículo 18 diz que esse Senhor, que é o Deus unigênito, o Filho unigênito, revela a Deus. Esse verbo revela a Deus. E 1 João diz que você pode ouvi-lo. Aqui diz o que temos ouvido, o que temos visto. Olha só, eu quero que vocês compreendam, olha só. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. Quer dizer que você está olhando, está analisando, entende? Você está olhando, você está desfrutando, você está contemplando. E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. As palavras do homem, você só pode ouvir, correto? Alguém fala, você ouve. Mas essa palavra da vida, essa palavra que é o Senhor, você ouve, você vê a palavra. Você já imaginou? Você ouve palavra, né? Isso é normal. Mas aqui diz que, João diz, eu vi a palavra. Eu vi. Com meus próprios olhos. Eu não só ouvi, eu vi. O que eu contemplei. O que eu vi me fez entrar num estado de contemplação. E aqui diz, nossas mãos apalparam. Você já viu apalpar a palavra? Você consegue perceber como isso aqui é alguma coisa especial, irmãos? Eu não sei qual é a sua experiência, mas eu quero dar um testemunho. Eu ouvi essa palavra da vida. Eu vi essa palavra da vida. Eu contemplei essa palavra da vida e eu apalpei essa palavra da vida. Por quê? Porque essa palavra é uma pessoa viva. Esse é o segredo de tudo. Esse é o segredo para abrir o Evangelho de João. Então, qual deve ser a nossa oração? Senhor, eu não quero só ouvir. Eu quero ver. Quer dizer que essa palavra se expressa, essa palavra é vivida. E ainda mais, ele disse, eu contemplei e as nossas mãos apalparam. É uma coisa viva, real e concreta. Você pode tocar no Senhor. Tocar no Senhor é tocar nessa palavra da vida. Sabe quando o Senhor Jesus estava nessa terra? Vários milagres aconteceram, não é? Alguns milagres, o Senhor tocou na pessoa. Mas daquela mulher com hemorragia, aquela mulher tocou o Senhor. Tocou na palavra da vida e foi curada. Você não quer tocar? Quando você vê algo que a Bíblia revela, não dá um desejo, você sentado agora ouvindo isso, não dá um desejo de, Senhor, eu quero isso aí. Eu quero mais dessa experiência. Eu não quero só ouvir, eu quero ver, quero contemplar, né? Eu quero tocar. E no versículo 2, né, 1 João diz, e a vida se manifestou. Essa palavra manifesta a vida. Essa pessoa do Senhor manifesta. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho e vou-la anunciamos.
a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Amados irmãos, amadas irmãs, o que nós estamos falando, o que falamos a respeito do Senhor, não veio de boatos, ou não veio de, eu ouvi dizer. Não, eu ouvi. Não é eu ouvi dizer, eu ouvi, eu vi, eu contemplei, eu apalpei. O que nós estamos falando não vem da tradição, vem do que nós ouvimos, vimos, contemplamos e apalpamos. Não vem de filosofia, não vem de conjecturas. Nós temos certeza daquilo que nós falamos. Não é? Quando você fala de Jesus, você não tem a certeza? Não é eu ouvi dizer. Não. Eu experimentei. Eu vi, eu apalpei. A vida se manifestou e vi. E eu dou testemunho. E eu anuncio. Você não acha que isso aqui é uma coisa maravilhosa? Então, 1 João, capítulo 1, versículo 3 diz, vamos ler de novo o 2 e o 3, tá? E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. A vida eterna se manifestou. Estava com o Pai e se manifestou. Amados irmãos, amadas irmãs, isto é acessível para você e para mim. O que nós estamos esperando? É acessível. Está ao nosso alcance. Porque o Senhor Jesus veio para colocar Deus ao nosso alcance. Ele disse assim, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, o que um dia nós vimos e ouvimos, nós anunciamos às pessoas. Para quê? Para que essas pessoas tenham comunhão conosco, mas essa comunhão é comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O que é isso? Irmãos, isso é pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho da graça e pregação do Evangelho do reino. O que eu experimentei, a comunhão que eu tive com Deus, eu quero também trazer as pessoas para essa mesma comunhão. Mas você só pode trazer para essa comunhão se você estiver nessa comunhão. Você não pode trazer a pessoa para um lugar que você não está. Pregar o Evangelho não é passar uma doutrina. Se eu estou em Cristo, eu trago as pessoas para Cristo. Entendeu? Eu tenho comunhão com o Pai e com seu Filho. Então eu falo para que eles entrem nessa comunhão também. Você transmite o que você experimentou. E você leva as pessoas para a comunhão com Deus triuno. Quer ver o que a palavra de Deus diz? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a receber o Espírito Santo, aqui diz, nós nos tornamos testemunhas.
só pode ser testemunha quem viu e ouviu, não é? Existem casos na justiça, a pessoa chama testemunhas. Não é assim? Então, chama testemunha. Daí o juiz, você estava lá? Não, eu ouvi dizer, desqualificado. Não é assim? Você tem que ter visto e ouvido. Precisa da presença. Então, você vê que essa porção de Atos 1:8 está ligado a 1 João 1. E 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos nós somos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Fomos chamados a nos unirmos ao Senhor e termos comunhão com Ele. Amado irmão, amada irmã, você foi chamado para essa comunhão. Você tem que unir-se a Deus e ter comunhão com seu Filho. Fiel é Deus. Isso quer dizer, Deus vai fazer isso acontecer. Vamos ver na nossa vida. De vez em quando a gente se afasta de Deus, né? Vai dar uma olhadinha no mundo e tudo, daí passa uma situação, você, oh Senhor Jesus, daí você volta. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus diz, você saiu da comunhão do meu filho. Eu vou criar uma situação para trazer você de volta. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele quer que você esteja na comunhão do seu filho. Essa é a sua porção. Se você está na comunhão, você traz pessoas para essa comunhão. Amém? E você vê isso está em 1 Coríntios. E no livro, né, essa epístola, 1 Coríntios, nós vemos a situação da igreja em Corinto, não é? Cheio de problemas de carne, cheio de problemas de divisão. Qual é a solução? É estar na comunhão com o Senhor. Essa é a solução. Há tantas coisas do homem. E 1 Coríntios mostra quem o Senhor é. Ele foi a porção que nos foi dada por Deus. Eu só vou comentar, né? Porque nós não vamos penetrar em 1 Coríntios. Ele é o poder de Deus, sabedoria de Deus, justiça, santificação, redenção. Ele é o Senhor da glória. Ele é as profundezas, as coisas profundas de Deus. Ele é o fundamento do edifício de Deus. Ele é a nossa Páscoa, nossos pães asmos. Ele é a cabeça. Ele é o corpo. Ele é as primícias. Ele é o último Adão. E tem um monte de outras coisas. Então, nós queremos ganhar isso? Segredo. Está na comunhão com o Filho. E onde nós temos a realidade dessa comunhão? É no Espírito. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Espírito é que traz toda essa realidade para nós e faz circular essa riqueza dentro do corpo de Cristo. Circulação Deus e o homem e a circulação entre os irmãos. Tudo é pelo Espírito. Voltando para o Evangelho de João, capítulo 1. Então, podemos ver, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
E 1 João torna isso prático para nós, aplicável em nossas vidas. Agora, vamos ver um pouquinho mais do que significa. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos então para Hebreus capítulo 1. Versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Essa porção de Hebreus capítulo 1 mostra algo que Deus deseja se revelar para o homem. E para isso, no passado, falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Se ele falou muitas vezes, é porque tem muita coisa para falar, não é? E de muitas maneiras é que fala de um jeito, tem que falar de outro jeito, falar de outro jeito para ver se nós conseguimos ouvir essa palavra, compreender essa palavra. Então, é preciso falar muitas vezes e de muitas maneiras. Até o dia em que a palavra tornou-se carne. A palavra veio. Agora, Deus não precisa mais falar de muitas maneiras. Por quê? Porque hoje ele nos fala pelo Filho. E a pessoa do Filho já diz tudo. Já explica tudo. Já manifesta tudo e já revela tudo. Os irmãos estão compreendendo? No passado foi uma coisa, mas quando a palavra tornou-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e as pessoas viram a glória do Senhor, glória como do unigênito do Pai, ali estava toda a revelação de Deus, na pessoa do Filho. Irmãos, quando eu toco nessa realidade, eu digo, Senhor, eu conheço ainda tão pouco. Tem tanto ainda para te conhecer. Como eu posso ficar parado? Tem tantas coisas que o Senhor deseja falar a mim por meio de seu Filho. Como eu posso não dar valor? E aqui diz, agora, versículo 2, versículo 3 de Hebreus 1, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, algumas versões dizem no Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, observe, no passado, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Hoje ele nos fala pelo Filho. Hoje ele nos fala no Filho, na pessoa do Filho. E quando você ouve, quando você tem a experiência com o Filho, o que está escrito em Hebreus 1, versículo 2 e 3, passam a ser também sua experiência, porque você toca essa realidade. Olha que ele fala do Filho, a quem constituiu
herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse Filho que é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, esse Filho que hoje está sentado à direita da majestade nas alturas. Se você toca no Senhor, que é a palavra, se você toca nessa pessoa do Filho, você toca esses pontos de Hebreus, capítulo 1, versículos 2 a 4. Quer ver? O Senhor se tornou, o Senhor fez dele, né? A quem constitui herdeiro de todas as coisas. Bom, agora você toca no Senhor, que é essa palavra de Deus, né? Deus fala e você toca. Ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. Qual que é a minha experiência ao tocar essa palavra? O que eu ouvi, né? O que eu vi com os meus olhos, o que eu contemplei, o que eu apalpei. Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Co-herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Entendeu? O que Hebreus 1 está falando não é uma doutrina. Esse filho, que é a palavra de Deus, porque hoje Deus nos fala pelo filho, a quem ele constitui herdeiro, quando você toca nele, você diz, eu sou co-herdeiro. Eu também sou herdeiro de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Está vendo? Se tornou sua experiência. Você se vê como herdeiro de Deus? Você se vê como co-herdeiro com Cristo? Ó, doutrinariamente pode dizer sim, mas eu estou dizendo na vida, na sua vida aí. Você se vê dessa maneira? Você vive como um herdeiro de Deus? Você vive como um co-herdeiro com Cristo? E aqui diz, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aí você percebe uma coisa. Quanto nós ainda precisamos tocar nesse verbo da vida. Porque quando você toca na palavra de uma maneira viva, você ouve, você vê, você contempla, você apalpa. É real. Eu consigo tocar, eu consigo apalpar. Não é uma coisa abstrata para mim. Ele diz, constitui herdeiro todas as coisas, né? E também, né, pelo qual também fez o universo, nós sabemos que o Senhor é aquele realmente que criou, né, todas as coisas. E aí diz assim, quando ele fala, pelo qual também fez o universo, você pode ver, né, que no Evangelho de João, capítulo 1, logo no início, diz uma coisa, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Está vendo? A conexão de Hebreus 1, versículo 2, com Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Porque também menciona. Então, quando você toca na realidade da palavra, você toca naquele poder que criou todas as coisas. No Senhor que criou todas as coisas. É o Deus, ali como está em Romanos 4, Deus que vivifica os mortos
e chama a existência as coisas que não existem. É assim que você experimenta esse Senhor. E quando aqui diz, ele que é o resplendor da glória, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O Senhor é o resplendor da glória e nós contemplamos esse Senhor. Não é? Com o rosto desvendado, nós contemplamos a glória do Senhor. E o Evangelho de João 1:14, na parte final diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Senhor é a expressão exata do ser de Deus e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Né? Aqui nos mostra que exatamente essa palavra que está em João tem essa realidade. Você vê como a Bíblia é maravilhosa, ela une. E o Evangelho de João mostra a palavra dessa maneira. Tão especial. Eu espero que um dia, quando a gente ouvir a expressão palavra de Deus, nós possamos estar profundamente impressionados. É a pessoa do Senhor Jesus. É algo vivo. É o esplendor da glória, a expressão de Deus. Bom, vamos no versículo 2 do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Nós acabamos de estudar, né? Estamos concluindo o estudo de Colossenses. E Colossenses 1:17 diz, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Ele estava no princípio. Então, esse Senhor que é a palavra tem que estar antes de tudo. Antes de tudo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15, João Batista dá testemunho do Senhor e diz, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então, João Batista fala do Senhor, ele existe antes de mim, mas, humanamente falando, João Batista era mais velho que o Senhor Jesus, né? Se você der uma olhada em Lucas 1, versículo 24, 25, diz assim, passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Tá? Isso está no versículo 24 e 25. Então, Isabel estava no 5º mês. E o versículo 26 de Lucas 1 diz, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Então, no 6º mês de gravidez de Isabel, que Maria, né, que o anjo apareceu para Maria, e a Maria daí, né, concebeu do Espírito, certo? Então, João Batista, humanamente falando, existia antes, não é? Era antes dele, 6 meses mais velho. Mas João Batista disse,
ele já existia antes de mim. Amado irmão, amada irmã, para você, o Senhor é o princípio ou não? A palavra de Deus é o princípio. A palavra é desde a eternidade passada. Essa palavra que é destinada a nós hoje já era desde a eternidade passada. Você dá ou não dá valor? João Batista disse: o que vem depois de mim tem a primazia porque já existia antes de mim. Eu vim antes dele, mas ele já existia antes de mim. Ele tem a primazia. Amados irmãos, o Senhor tem que ter a primazia em nossas vidas. Como em Colossenses nós falamos, né? Ele é antes de todas as coisas. Então, ele deve ter o primeiro lugar, seja no tempo ou no espaço, né? Em posição, ele tem que ser antes. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Fazendo a conexão com Hebreus 1, 2, no finalzinho do versículo 2 diz: pelo qual também fez o universo. E por quem? Esse Filho, não é? E em Colossenses 1,16, Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, quando aqui João, Evangelho de João, nos mostra que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nós fazemos a conexão com Colossenses 1,16. Nele, por meio dele e para ele. É isso que o Evangelho de João também revela para nós. É nele, por meio dele e para ele. Inclusive você e eu. E é isso que nós precisamos experimentar em nossas vidas. Hebreus 1,3 fala que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Colossenses 1,17 diz: nele tudo subsiste. Então, esse Senhor, que a palavra é que sustenta todas as coisas. E ele é o centro de todas as coisas. E ele é o centro de todas as coisas. E isso é enfatizado muito no Evangelho de João, porque, como nós falamos anteriormente, os demais evangelhos enfatizam bastante os ensinamentos e as obras do Senhor. Mas o Evangelho de João enfatiza quem o Senhor é, a pessoa do Senhor. Quem ele é. Agora, vamos ver o versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O que isso significa? Nós já falamos antes, um dos segredos para abrir o Evangelho de João é ver que essa palavra é uma pessoa. Então, quando aqui diz, a vida estava nele, a vida está em Cristo, é nessa pessoa. E a vida era a luz dos homens. Essa pessoa também é luz. Quer ver? Eu quero mostrar que essa questão de palavra, vida e luz são coisas conectadas.
vamos ver uma série de versículos, tá? Para que os irmãos percebam. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, não é? Então, nesse Senhor que é a palavra, está a vida. Mas como você ganha vida? Quando você toca na pessoa. Não é quando você toca na doutrina, é quando você toca na pessoa. E ainda mais, Mateus 4, versículos 13 a 16. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Agora preste atenção. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, vamos ver aqui esse versículo final. Jazia. Quando está escrito o lugar, aqui jaz, quer dizer o quê? Hã? Morreu, não é? Por isso que aqui jaz, porque é uma questão de ficar e ficar embaixo da terra. Aqui jaz, morte. Trevas. Então, morte e trevas. Quem está em morte e trevas precisa de vida e luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Está vendo esse par, vida e luz? E ainda mais, ele diz assim, os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Morte e resplandeceu a luz, é porque havia trevas, está certo? Essa é uma o versículo 16 de Mateus 4 é uma citação de Isaías 9:2 com uma pequena diferença. Isaías 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Qual é a diferença? É que em Isaías 9 diz que andava, mas depois de tanto tempo, quando chegou o Senhor Jesus, já está ali, jazia. Entendeu? Como a situação piorou? Efésios 5:14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Só vida pode fazer alguém despertar e levantar dentre os mortos. E Cristo te iluminará, luz. Então, preste atenção. A vida torna tudo vivo e a luz torna tudo visível. Esse é o poder dessa palavra. Aonde ele chega, torna tudo vivo e torna tudo visível. Essa questão de tornar tudo visível, você faz conexão com Efésios 5, versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então você vê, a luz expõe, torna todas as coisas manifestadas, tornam todas as coisas visíveis.
Amém? E, na realidade da questão da luz, vamos ver Gênesis capítulo 1. Na criação, são dois aspectos da luz que nós precisamos conhecer. Em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Essa é a chamada luz do primeiro dia. Mas houve, no quarto dia da criação, algo maravilhoso. Gênesis 1, a partir do versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus, pois, os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. O Evangelho de João, daí você diz, qual é a diferença entre a luz do primeiro dia e a luz do quarto dia? Vamos para o Evangelho de João, tá? Capítulo 8, versículo 12, que diz o seguinte: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, a luz do primeiro dia é a luz do mundo. E a luz do quarto dia é a luz da vida. Agora, o que significa luz do mundo e luz da vida? Vamos primeiro ver a luz do mundo. Para a gente compreender o que é a luz do mundo, vamos em João 8, versículos 7 até 9. É o caso daquela mulher adúltera que foi pega em flagrante. Eu não vou explicar, né, toda aquela história, mas vamos nos versículos que nos interessam. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Esse versículo 9 nos mostra a função da luz do mundo. O que essa luz do mundo faz? O que a luz do primeiro dia faz? A luz do primeiro dia desperta a consciência. Está vendo? Acusados pela própria consciência. A luz do primeiro dia é que faz com que a nossa consciência, que é algo ligado ao nosso espírito, comece a perceber as coisas. Começa a nos fazer ver o que é de Deus e o que não é. A nossa consciência começa a perceber. Eu quero deixar bem claro, a luz do primeiro dia, é essa percepção que a consciência nos dá, não é a percepção que a ética humana nos dá.
não é a percepção que a religião nos dá, porque pela ética humana é certo e errado, entende? Pela religião, é ou não é pelas regras da lei, da religião, né? Ou não é algo ligado à filosofia, não é algo ligado ao conhecimento humano. É algo que vem de Deus. Tá? E você não pode considerar a luz do primeiro dia algo da mesma linha da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus nunca agiria dessa maneira. A luz do primeiro dia saiu de Deus. E por isso que desperta a consciência do homem. E é por isso que faz com que a pessoa comece a perceber as coisas. É a luz que desperta. E eu vou dizer uma coisa, a luz do primeiro dia é uma experiência profunda. Não é uma experiência superficial, é uma experiência profunda, porque é o primeiro passo de um processo de restauração. É o primeiro passo de um processo de salvação. É a luz da consciência criada por Deus. Não é baseado no certo e errado. É algo que vem de Deus. É um discernimento que vem de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Muitas vezes você faz algo e diz, estou certo, não é assim? Mas sua consciência diz, como não? Estou certinho. Você está certinho, mas esse certinho, tem algo que é contra Deus. Muitas vezes você está dizendo, isso é no meu direito. Mas você não tem paz na consciência. Entendeu? Não é algo ligado à ética, à religião, filosofia, não é algo ligado ao conhecimento humano, se certo ou errado, não. É algo extremamente profundo. Por quê? Esse primeiro dia saiu de Deus. E nunca você deve considerar essa luz do primeiro dia algo parecido com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Compreenderam? Então, a luz do primeiro dia permite você ver, permite você discernir. Agora, a luz do quarto dia é a luz da vida. O que essa luz faz? Vamos ver o que Gênesis 1 diz no versículo 14. Fazer separação é para sinais, para estações, para dias e anos. E quando fala da questão de estações, tá? Isso aqui é algo que é importante que os irmãos compreendam, tá bem? Essa questão de estações é o seguinte, quer ver, ó? Quando o Senhor opera a vida, sol, lua, governa, tem inverno, verão, não é? São as estações. E é importante que haja estações. Principalmente, digamos, nas regiões temperadas, onde as coisas são bem marcadas, um inverno rigoroso mata muitas pragas. Quando o inverno é quente, no verão, quando chega a safra verão, está cheio de insetos. Então, você vê como é que é, não é? Dia e noite. A diferença dia e noite, fotoperiodismo, controla o crescimento de plantas. Por isso que tem época de plantar. Está vendo? Então, você pode ver, a luz do quarto dia é para governo. A essência do quarto dia é o governo. A luz do primeiro dia nos faz ver, nos faz discernir. É o início do processo de Deus. Mas chegando no quarto dia, a luz nos governa. Não somente nos faz ver, nos governa. Não é? Isso aqui é algo que todos nós, então, todos nós precisamos, então, tocar nessa realidade. Então, olha só. Então, o sol, tá? essas
essa realidade aqui, voltando para Gênesis 1, né? Ele, então, maior para governar o dia, no versículo 16, menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Quem são as estrelas? Daniel, capítulo 12, versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Esse versículo nos mostra que esses sábios são também como estrelas, porque resplandecem como o fulgor do firmamento, estão postos nos céus, brilham. E os que muitos conduzem à justiça como as estrelas. Você sabe qual é a função da estrela? Estrela brilha, mas não tem luz suficiente para alumiar a Terra, correto? A função das estrelas é para dar direção, não é? O cara está perdido, olha para os céus, onde é que está o Cruzeiro do Sul, né? Para quem está no hemisfério norte, onde está a ursa polar? Daí sabe onde está a direção, sabe se orientar no meio da escuridão. Por isso que diz aqui, os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas. Amados irmãos, amada irmã, você é uma estrela. No meio dessa era de trevas, ao olharem para você, as pessoas saberão que direção tomar. Amém? Filipenses 2, 15 a 16. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Como luzeiros, são corpos celestiais no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Nós, Paulo fala para os filipenses, que devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. É uma geração que está em trevas, mas nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Isto é ser estrela. Preservando a palavra da vida. Se você guarda a palavra da vida, você brilha. Gênesis 22, 17. É a bênção de Deus para Abraão, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Aqui fala da descendência de Abraão. E o Senhor diz que seria como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar, mostrando que Abraão teria duas descendências. Uma descendência na carne, humana, física, que é o povo de Israel. Esses são tipificados como areia na praia do mar. Mas Abraão também, o pai da fé, não é? É o nosso pai, é o pai da fé. Nós somos a descendência celestial, porque nós somos da fé e nós somos as estrelas. Amado irmão, amada irmã, é isso que nós precisamos ver. Agora, a luz do primeiro dia desperta a nossa consciência, nos faz ver e produz, pelo fato de nós termos uma consciência, produz uma separação de luz e trevas na nossa vida. E à luz do quarto dia, o Senhor nos governa. Isso é só o início do Evangelho de João, falando do Senhor como o verbo da vida, como a palavra. E essa palavra é uma pessoa.
É isso que vai fazer diferença na sua vida e na minha vida. Toda vez que tocar na palavra, é uma pessoa, entende? E essa pessoa é que muda a nossa vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe, tá?